Olá, portistas, sejam bem-vindos a mais um Dragão Autêntico. Vamos fazer a análise do Futebol Clube do Porto Belenenses, uma vitória por 5-0, uma vitória gorda das antigas, com golos de Tiquinho Soares a abrir o marcador, Marega, Alex Telles penalti, Fábio Vieira, que se estreia hoje também a marcar pela equipa principal do Porto, e depois o Luís Dias, que faz um golaço, não é fechar a contagem, um gol de levantar o estádio. Pena de facto que o estádio esteja vazio porque foi um golaço mesmo. Drago 27, o que é que achaste do jogo? Vamos se calhar por partes aqui à equipa inicial, à primeira parte. O que é que te pareceu esta reentrada do Sérgio Oliveira por troca com o Danilo? A nosso ver, acho que nós defendemos muito isso, mas o que é que te pareceu a equipa? Defendemos isso, Dragão 8. Acho que o Sérgio Oliveira e o Uribe estão bem no meio campo, só que eu honestamente, até comentei isso contigo ao intervalo, não me agradou muito muitos momentos da primeira parte do Porto. Acho que o Futebol do Porto jogou... Eu por acaso gostei, mas já lá vou. Pronto, mas eu não gostei. Até comentei com quem estava a ver que parecia que o Porto é daquelas equipas que parece que um conjunto de rapazes que se reúne assim ao fim de semana e depois vai jogar, mas não tem fio de jogo. Há ali muito pouca mobilidade, pouca dinâmica. O Sérgio Oliveira, que normalmente é um homem do passo certo, até também teve ali um ou dois passos também errados e um bocadinho comprometedores. Agora, o Porto é muito forte em termos de presença, quer dizer, o Porto quase que impõe um domínio natural no jogo e, portanto, não deixa a outra equipa quase que jogar. Se bem que o Belenenses teve ali 2 ou 3 oportunidades que o Porto até consentiu que ali na extrema defesa quase É verdade. o golo. É Depois verdade. surgiram os golos. Isto aqui há no futebol também, como em muitas outras coisas na vida, a matemática, até na própria na ciência é assim e na natureza é assim. A matemática impõe as suas regras e a estatística também tem prevalência nestas coisas. O Porto já tem às vezes falhado tanto, lembramos-nos, por exemplo, daquele jogo em que o Porto fez em Aves, em que falhou tantas oportunidades. E apesar de tudo que o Famalicão também falha muitos Com o gols. Famalicão também, exatamente, e hoje não precisou assim tantas oportunidades tem que vir jogos em que os golos vão surgir naturalmente. Isso está a acontecer um bocadinho, por exemplo, com o Marega, que normalmente naquelas situações em que ele vai para a baliza, ele normalmente concretizava e agora está outra vez a concretizar e, portanto, isso vai... Agora, mesmo assim, eu dividia um bocadinho o jogo em 2 momentos. Depois dos golos, o Porto ganhou outra mobilidade, ganhou também outra confiança. Parece que o Porto precisa estar a ganhar para depois ter um jogo mais entrosado, mais burilado, mais dinâmico também. E depois gostei muito portanto, 2 divisões, uma antes dos golos e depois dos golos, e depois outra divisão antes das substituições e depois das substituições. Eu gosto muito mais do futebol que o Porto pratica depois das substituições, com o Vitinho em campo, com o Fábio Vieira em campo, porque são jogadores que dão um perfume, uma qualidade, Sim, uma naturalidade ao jogo. Ainda há bocadinho também comentávamos isso. O golo do Fábio Vieira, do Livre, ele só tem que passar para a baliza. O Marega movimenta-se muito bem. O Marega, no fundo, estava ali a tapar um buraco para a baliza. Havia ali um corredor para a baliza. O Marega afasta-se, faz acompanhar consigo, ou leva consigo também parte da barreira, e ele atira para aquele lado, para o cantinho, e faz gol. Portanto, sim, mas eu percebo. o lado bonito do futebol às vezes é o lado mais natural, o lado Sim, mais claro. consequente. Às vezes parece que o Porto tem que inventar coisas difíceis. Não tem que inventar coisas difíceis. Os jogadores muito bons jogam às vezes muito fácil, não é? E é isso que os jogadores de qualidade sabem fazer. E o Porto tem jogadores de qualidade. Pronto, mas agora, o Porto mesmo assim foi muito... O Porto em casa é muito forte. Mesmo jogando mal é muito forte, é muito difícil ganhar o Porto no Dragão. Este ano tivemos aquele jogo com o Rio Ave que o Rio Ave empatou e sabe-se como, não é?
E também, relativamente a este jogo, também há várias coisas a dizer da arbitragem que eu não gostei, definitivamente não gostei. Sim, isso também não. Aliás, por acaso, lá está, hoje estou mesmo em desacordo contigo na primeira parte. Nós até falámos ao telefone ao intervalo. Acho que hoje foi de longe. Se não foi o melhor jogo da época, foi seguramente o melhor jogo da retoma pós-paragem da quarentena. Isso seguramente. O Porto... Eu acho o que tu queres dizer é verdade, porque houve o que tu disseste é verdade, porque houve certos momentos em que o Porto teve alguma dificuldade ainda em perceber por onde conseguia furar e então às vezes parecia um bocadinho lento e um bocadinho apático. Mas andava eu acho que... até um jogo muito circular por trás, Exatamente, não é? mas eu acho que há uma justificação para isso, que é o Porto ainda não tinha percebido muito bem também como é que o Belenenses estava a jogar. O Belenenses, até foi referido de início pela Sport TV, faz 7 alterações, uma equipa de 11, não é? Vejam lá vocês, 7 alterações em relação ao último jogo. Eu quase nem via avançados, aquilo era tudo malta mais de caráter defensivo, não é? E depois é aquela velha tática, não é? Que agora que a gente fala muitas vezes, as linhas todas muito encostadinhas, tudo. Mas acho que o Porto começa a perceber cedo como é que pode desmontar essa teia, como é que a pode desmontar? E então, depois de facto dessas primeiras oportunidades de gol que também foram do Belenenses, porque o Belenenses também não veio só para defender, eu até achava que vinha, mas não veio, e então tem essas 3 investidas que poderiam ter corrido mal. Acho que o Porto a partir daí então toma claramente o controle todo do jogo, claramente. E soube um jogador que eu até normalmente critico porque acho um jogador globalmente banal, mas que hoje de facto faz um jogo de encher um jogo todo terreno, foi o Otávio. O Otávio, para mim até foi o melhor em campo, de longe. Aqui, sim, eu também acho que sim, e também concordei quando tu até me enviaste uma mensagem que não percebias muito bem porque é que se estava a tirar o melhor jogador que estava em campo, que era o Otávio. Sim, mas ainda antes disso, foi o último jogador, foi o único jogador que também conseguiu ser o terceiro médio, não é? Que vinha também um bocadinho ao meio. Exatamente. Sobretudo fez esse trabalho, sobretudo na segunda parte. Exatamente. Na primeira parte, quer o Otávio, quer o Corona, estavam muito encostados às linhas. E o Porto precisa de mais mobilidade, senão há aquele hiato entre os dois médios e os dois avançados. Portanto, precisa de haver ali mais movimentação. É isso que eu acho que faltou. Na primeira parte não foi tão claro, mas o Porto já claramente está por cima e depois de fazer o primeiro, aliás, antes de fazer o primeiro golo, há um penalti que ninguém fala, não é o do Uribe, que ele tropeça, que eu esse nem considero muito. Sim, é um penalti onde há um cruzamento para a área e um defesa do Belenenses pousa as mãos em cima do Soares e não o deixa saltar. Aquilo ao contrário, aliás, na segunda parte há uma falta. Aliás, ainda na primeira parte há uma falta ofensiva marcada ao Belenenses, precisamente por um jogador fazer aquilo ao Pepe. Se fosse se calhar o Pepe a fazer... Na segunda parte eu creio que também há um empurrão ao Pepe, também na grande área do Belenenses. Também. Esse tipo de lance... foi anulado ao Porto, também na minha perspectiva foi mal anulado, porque quando se vê do outro ângulo, vê-se que a bola nem sequer bate na minha percepção, a bola nem sequer bate no braço. E se alguém bate com o braço na bola, até eventualmente terá sido o jogador do Belenenses. Eu aí dou o benefício da dúvida, porque ainda por cima agora a lei, se for o avançado a tocar na bola, é logo para parar a jogada. A lei também está diferente nesse sentido. O avançado, o atacante, não é o avançado, é o atacante. E eu fico na dúvida, admito que possa tocar, admito que possa não tocar, e eu nem vou tanto, porque fico com a dúvida. Agora, os penaltis, o que me custa, aquilo para mim nem era quase penalti nenhum, mas a quantidade de faltas ofensivas, sobretudo, que se marcam, e depois, se for uma falta defensiva, já não é penalti, isso é que eu... E depois houve uma série de lances em que o árbitro demonstrou muito bem o que é que estava ali a fazer, mas eu nem quero dar mais minutos a isso, porque o Porto foi superior a isso tudo. É verdadeiramente espantoso e é paradigmático quanto à atuação do árbitro, que é uma troçada monumental sobre o Fábio Vieira e ele vai logo a seguir com um cartão em risco a dar um amarelo ao Sérgio Oliveira, que ele até fica parvo. Então há uma falta sobre o meu colega e eu levo um amarelo, mas enfim.
Sim, não, o árbitro também foi muito influente, mas o Porto hoje chegava e sobrava para os árbitros todos. E então, acho que o Porto, na primeira parte, sai a ganhar 1-0, mas já poderia ter saído a ganhar 2 ou 3, porque acho que foi um Porto, como tu disseste, que se impôs. O Porto conseguiu depois começar a encostar o Belenenses. Eu acho é que na primeira parte ainda estava a perceber por onde é que a coisa ia. E então rodava, havia muita variação de jogo pelos flancos. Acho que o Porto fez bem, porque jogou com muita largura, na primeira parte, sobretudo, jogou toda a largura do terreno para ver se o Belenenses Isso rompia. obrigava o Belenenses a esticar muito, não é? Não é? A Exatamente. estender-se E muito. depois, só uma Mas o que coisa. eu acho é que foi mal aproveitado o espaço que se gerou Foi no sobretudo, miolo. foi sobretudo por causa de uma coisa. Sabes quem é que hoje esteve muito desinspirado? O Corona. O Corona hoje fez um jogo muito O desinspirado mesmo. Corona esteve, eu ainda há bocadinho te disse isso, o Corona esteve muito agarrado à linha. Foi, Acho que o exato. Corona devia Ter ido mais para divergir o um meio. bocadinho mais E o para o meio. Sérgio Oliveira e o Uribe, que é aí que eu quero chegar, fazem toda a diferença porque dão uma dinâmica que como o Danilo não dá, é outro jogador, o Danilo não serve para aquilo. E o Porto então a jogar em casa é que nem há dúvidas. E em E um terceiro, 99% dos jogos do o campeonato. Dragão 8, e um terceiro jogador a entrar nesta equação, para além do Sérgio Oliveira e do Uribe, será sempre um Vitinha. Um Vitinha e Claro, um Fábio Vieira, claro, que também claro, faz, claro. faz a aula e faz o miolo. E o Otávio foi muito importante para mim, foi a chave do jogo, porque o Porto também começa a ter esse controlo e domínio, sobretudo o domínio do jogo, quando começa a fazer uma pressão alta, que o Porto não estava a fazer, estava a deixá-los jogar, e então o Otávio era que nem um cão atrás dos pivôs defensivos do Belenenses, e ele recuperou imensas bolas, inúmeras bolas, estava em todo o lado o Otávio, jogou muito bem, e depois os avançados começaram a ter uma boa dinâmica, nomeadamente até o Marega, tecnicamente teve muito bem, o próprio Manafá também, não é? Que são dos dois jogadores muitas vezes toscos, mas estiveram muito bem. E o Manafá só lamento que de facto ele não tenha uns pés um bocadinho melhores, porque ele é um jogador de uma velocidade impressionante. Aquilo é um Ele é desperdício. insuperável. Eu acho que não há ninguém que o consiga parar. Ele é fortíssimo mesmo. Depois na Há segunda. uma jogada na primeira parte, desculpa só dar este exemplo, uma Diz jogada na isso. primeira parte em que ele vai pelo corredor, ele ganha metros ao adversário, mas depois centra de uma forma disparatada para o outro Foi, lado. é verdade. Eu Não lembro-me é? disso. Quer dizer, Mas acho que até globalmente até teve muito bem e também cresceu no jogo. E depois o que eu gostei muito também de ver na segunda parte foi continuarmos a toada. O Porto então na segunda parte é demolidor. E faz uma coisa que também já com o Boa Vista foi a chave do jogo, que é precisamente quando começa a vir mais para o meio e começam a ver tabelinhas muito rápidas, triangulações dinâmicas, e é que o Porto é houve uma fortíssimo e jogada imparável, não é? lindíssima de triangulação, mesmo em frente da área do Belenenses, só foi pena ninguém se resolver a rematar. Às vezes Foi. também essa espontaneidade falta. Foi, é verdade. E depois, lá está, o que eu estava a dizer é que eu não percebi, porque foi para aí aos 60 minutos a primeira alteração e sai o Otávio, que para mim estava a Otávio, ser o homem do jogo, claramente, e para mim é ainda o assim o melhor em homem-chave campo. mesmo, o homem-chave dos bloqueios, sim. E acho que o Belenense aí até respira um bocadinho melhor. Claro que o Porto depois também aproveitou muito bem o contra-ataque pela entrada de Luís O Dias, não é? balanceamento, que às vezes o Porto não sabe fazer isso, não É tem verdade, conseguido fazer isso. é verdade. Não é aproveitar o balanceamento ofensivo da equipa adversária para depois aí sim meter bola na frente, nas costas, e o Porto fez 3 ou 4 jogadas que os pôs em sentido. Foi, E foi. concretizou mesmo E também. Uma sobretudo delas foi o de o Marega. Luís Dias, não é? O Luís Dias arranca o penalti, não é? Quer dizer, e depois faz O aquele Luís gol. Dias é o jogador atacante do Futebol Clube do Porto que mais vezes aparece na cara do guarda-redes. Só que tem sido uma concretização miserável. E hoje fez um golo do outro mundo, não é? O Luís Dias é o jogador dos golos difíceis, porque ele de facto golos fáceis quer dizer, tem abordagens mesmo de mau finalizador, mas depois quando é remates fora da área e bolas ao ângulo, o gajo mete as todas. E ele é um jogador que neste momento acho que o Sérgio faz bem em metê-lo como suplente utilizado, porque ele quando entra, ele entra com vontade de partir tudo, e ele às vezes a titular é um jogador que se perde um bocadinho. Perde-se um bocadinho no jogo. E já agora um apelo ao Sérgio Conceição, nosso treinador.
não desista de manter estes jovens, que eles têm tanto valor e vão acrescentar tanto à equipa do Futebol Clube Porto na próxima época. Sem dúvida. Tanto. Não, o Fábio Vieira, então, neste momento, isto também porquê? Porque as outras posições também já estão muito bem fechadas, não é? E muito bem trabalhadas. Mas o Fábio Vieira é um jogador que pode, mesmo neste momento da época, ainda assim ser titular, perfeitamente. O jogo mais desinspirado do Corona, o Corona estar cansado, pode perfeitamente jogar. O Fábio... Justiça seja feita ao Sérgio Conceição, que ele sempre o quis, até já no início da época eu queria, não é? Só que ele estava no europeu. É verdade, sub-19. Não, o Porto mas depois... acho que foi uma vitória muito natural. Não, foi um grande jogo. Um jogo impositivo do Porto. Hoje foi um grande jogo, fundamental, porque o Porto... Primeiro, precisava de o ganhar, não é? Porque quer continuar e quer ser campeão o mais depressa possível e quer ser campeão para começar. E depois foi uma resposta cabal de uma equipa que quer ser campeã. Nós hoje dizimamos o Belenenses como dizimaríamos se calhar qualquer equipa, porque fomos muito fortes e com uma dinâmica muito forte. Tem que continuar assim em positivo no próximo jogo, porque está muito perto. Não quero ser exagerado e a forma de estar dos jogadores do Porto e da mentalidade do Porto não é essa confiança. É confiança no bom jogo e nos resultados, mas sem querer ser, digamos, otimista, mas está muito à beira de ser campeão. O Porto, faltam 6 pontos, não é? Porto, faltam 6 pontos, mas de facto a próxima vitória é quase decisiva. É quase decisiva. É porque depois faltam 3 jogos e uma vitória, quer dizer, e isto a contar que o Benfica ganha sempre, não é? E que até acredito que ganhe, que agora mudaram de treinador, se eu preciso até ganhar os jogos todos, mas nem sei, nem me interessa. Mas o Porto de facto ganhando o próximo jogo, depois tem 3 jogos e tem que fazer 3 pontos, quer dizer, só uma catástrofe. Hoje também de tarde até comentávamos isso. O próximo jogo é decisivo. O próximo jogo, da minha perspectiva, é decisivo. E quem sabe se o Porto já não é campeão na próxima jornada. Difícil, pode ser matematicamente, mas é difícil porque o Tondela também está com a corda no pescoço. Muito difícil. Também muito ia difícil. Repetir isso. E este ano está a ser, também já comentámos isso hoje de tarde até em conversa que tivemos, que o Futebol Clube Porto este ano, ou melhor, o campeonato este ano também quase que assenta a sua decisão no jogo entre os candidatos, nos jogos entre os candidatos, em que o Porto sobrepõe-se ao Benfica nos 2 jogos e daí está com os 6 pontos de avanço. Pois. Neste momento, de facto, estão a ser decisivos. Foi muito decisivo, foram muito decisivos os 2 jogos. Estão a ser, e eu prefiro dizer que estão a ser decisivos e não que foram decisivos, porque sim, estão a ser decisivos, está bem. Claro que o Porto está muito bem lançado e é verdade, neste momento os 6 pontos são de facto fruto dessas 2 vitórias, porque de facto no deve e no AB depois ambas perderam os mesmos pontos com as equipas mais pequenas. E neste momento o Porto também já tem portanto a diferença entre golos marcados e sofridos também já tem uma vantagem de 4 golos, creio eu, sobre o Benfica. Eu acho que até... Para além dos jogos diretos. Para o Porto é certamente a maior goleada da época. Acho que o Porto este ano ainda não tinha dado 5-0. E não sei se não é do campeonato, mas aí já posso estar a dizer um disparate. Se calhar já houve 5-0 ou mais. Aliás, até acho que já houve um 7-0, não foi do Guimarães ao Famalicão. Houve assim um jogo assim muito aberrante até. Ou 7-1. Fui até no Famalicão Guimarães, acho que houve assim um jogo assim um bocado aberrante nesse sentido, porque uma equipa em casa levasse, ainda por cima o Famalicão. O Famalicão continua a praticar um belíssimo futebol. Joga muito bem. Um belíssimo futebol. Ainda hoje um ex-jogador do Porto fez um grande golo, o Fábio Martins. O Fábio Martins. E oxalá para a semana estejam inspirados também. Já que nos ganharam a nós, que ganhem ao Benfica também. Mas eu gostei muito do sinal do Porto e dos jogadores do Porto, porque foi um sinal de... Podia estar uma equipa ansiosa, não estava. Foi uma equipa serena, foi uma equipa que soube esperar, foi explorando aqui e ali, e já mesmo na primeira parte eu acho que teve com muita personalidade, teve muito forte, não foi aquela apatia, às vezes aquela falta de interesse, quer dizer, às vezes marca-se o primeiro golo e retrai-se, não, o Porto, aliás o Sérgio, até há uma indicação do Sérgio a dizer,
em cima deles, já mesmo depois do primeiro e do segundo golo, continuar, e porque é assim, é assim que se faz, não é? E vê-se que continua a haver muito bons sinais de muito bom balneário Claro na sim, equipe. isso sem dúvida. Isso, há sempre aqueles festejos fantásticos do Aboubakar quando há os golos do Porto. É uma pena o Aboubakar não ser chamado a jogar. Mas o Aboubakar, e eu já agora um parênteses que eu gostava só de falar um bocadito dele, porque hoje ainda eu estive a pensar o seguinte, vamos lá ver, o Aboubakar das duas uma, ou ele está mesmo empenado do joelho e não se quer dizer, não é? Não se quer, até para a própria defesa do jogador, não se quer ficar para fora. O Aboubakar é um jogador limitado e tal. E eu não acredito nisto por causa de uma coisa. Primeiro, ele faz 90 minutos, até num campo em sintético este ano, onde é decisivo na Liga Europa, com o Young Boys, e no jogo assim volta a ser titular, e infelizmente volta-se a lesionar, mas, portanto, vi ali uma aposta. Não me parece um jogador limitado. Segundo, o Sérgio Conceição nem é homem de pôr no banco jogadores que ele não conta. Sim. Aqueles são jogadores ou estão aptos ou não vão ao banco. Portanto, se não é isto... Hoje, inclusive, esteve para entrar. Eu creio que ele esteve para entrar. E depois é isso. Porque é que ele depois é preterido e é o último avançado? Quer dizer, porquê? Mesmo Quer dizer, assim, não faz mesmo sentido, assim, já não dar é? uma palavra para o outro avançado, o Fábio Silva, que eu acho um miúdo com uma mobilidade impressionante. Ele arrasta as defesas. É verdade. Ele ainda tem ingenuidade, é ingênuo, mas arrasta as defesas. É a grande qualidade dele. Eu ainda... Eu tenho algumas reservas, porque, por exemplo, eu olho já para um Fábio Vieira e vejo-o entrar de caras, olho para um Bitinha e vejo-o entrar de caras, até o próprio Tomás Esteves o vejo mais facilmente a jogar, e o Fábio Silva ainda o vejo a precisar de mais tarimba. Mas essa é a grande qualidade dele, já no Sub-19 ele joga então no limite do fora de jogo, ele joga muito bem, ele é um jogador muito inteligente e muito móvel, não é? Falta de confiança também, porventura, não é? Também é uma posição que se não marcas golos já não vales, não é? Portanto, também é uma posição mais complicada. Mas sem dúvida, aquela geração é talentosíssima e para o ano, a mais tardar, tem que começar a ser titulares aqueles jogadores. Foi um grande jogo. Queres dizer mais alguma coisa em relação a este? Não, só dizer que de facto acho que temos o título na mão e portanto não podemos deixar fugir. Não podemos deixar fugir. Seria uma aberração se isso acontecesse. Agora, o Porto sendo Porto e jogando com confiança, e não tem que jogar sem confiança porque tem tudo de feição, portanto há aqui agora jogo a jogo. Mais uma vitória quase que é decisiva, não basta naturalmente, porque se o rival também ganhar ainda é preciso mais um jogo, mas acontecendo essa vitória está quase o título garantido. 4 jogos, 2 vitórias, não é? É isso que falta neste momento, mas de facto a próxima pode ser decisiva, até porque depois o Porto tem 2 jogos em casa, também há isso, tem o Sporting e tem o Moreirense em casa, não é? Portanto, ganhando o próximo depois pode mesmo matar o campeonato em casa. Pronto, está assim, vamos vendo, com calma, jogo a jogo. Acho que o Sérgio Conceição também faz muito bem isso, a pôr água na fervura, e ele, nesse aspecto, ele faz isso muito bem e vai de certeza manter os jogadores muito focados. Está assim terminada esta análise. Comentem connosco o habitual, subscrevam o canal, partilhem com os vossos amigos, façam like e estaremos de volta para a semana. Para a semana, que não vai ser semana, agora o jogo vai ser quinta-feira, portanto a gente provavelmente sexta-feira estaremos de volta para analisar esse jogo do Tondela Porto. Até lá. Até lá.